Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a biografia do Will Eisner, escrita pelo Michael Schumacher, tá? Bom, então quem é o Will Eisner? Ele é simplesmente o cara que criou a graphic novel, vocês não estão entendendo. Ele é filho de imigrantes judeus, poloneses, tá? Nasceu em Nova York em 1917 e faleceu em 2005, tá? Não faz tanto tempo assim que ele faleceu. Ele trabalhou em quadrinhos até morrer, gente. E ele morreu, assim, tendo vários esboços de várias outras histórias. E ele era sensacional. Assim, o primeiro contato que ele teve com quadrinhos foi durante a Depressão, tá? De 29. O pai era um artista plástico que não encontrava emprego na América de jeito nenhum, né? Ele veio da Europa, lá onde ele fazia murais e coisas do tipo, né? Ele veio para Nova York e lá ele não tinha emprego. Ele acaba trabalhando com cenários de teatros e coisas do tipo, mas que não dão dinheiro nenhum. E o filho mais velho, então, que é o Eisner, precisa trabalhar para ajudar os pais. Bom, então ele vai vender jornais em frente a um prédio na Wall Street. O engraçado é que depois de adulto ele acaba abrindo um escritório nesse prédio mesmo. E enfim, lá na época da Depressão nem os jornais vendiam, então uma tática que eles criaram foi de colocar quadrinhos, né, tirinhas nos jornais para ver se dava uma alavancada nas vendas. Acontecia um pouco, né, não melhorou tanto assim as vendas não, mas foi assim que ele entrou em contato com quadrinhos. O pai era artista plástico, ele herdou do pai lá o talento, né, para criar histórias em desenhos e coisas do tipo. Na escola ele ilustrava, né, os jornaizinhos e ele acabou então montando um portfólio bem bacana. Abriu bem cedo a primeira empresa de quadrinhos, digamos assim, junto com um cara que era um empresário e ele era, né, fazia a parte intelectual, então criava as histórias e fazia os desenhos. E o livro vai contando, então, toda a história do Will Eisner, que se confunde com a história dos quadrinhos, tá? Então é muito legal, você vai ficar sabendo aqui como tudo começou, tá? Como os quadrinhos vieram das Pulp Fictions, né? Quem não conhece o que é uma Pulp Fiction, já deve ter visto o filme do Tarantino. Eram histórias desenhadas, curtas, vendidas em revistinhas pequenas, feitas da polpa, da celulose, que era um papel assim que era de péssima qualidade. E as histórias não eram contadas de forma muito linear, então quem viu o filme sabe, né, que, enfim, você tem que prestar atenção para ir juntando os pedacinhos da história. Então, os quadrinhos, né, as revistas em quadrinhos vieram das Pulp Fictions, olha só que divertido. Ele foi pra guerra também, mas lá ele não atuou como soldado ativo nas lutas, né. Descobriram o talento dele e ele acabou trabalhando, ilustrando os manuais de guerra e coisas do tipo. Ele fez isso por muito tempo, inclusive chegou a trabalhar para o Pentágono, olha que legal. Ou não. A gente tem que lembrar que nessa época a família dele ainda passava necessidade, dinheiro não era uma coisa assim que vinha muito fácil para ele não. Quadrinhos nessa época não era uma coisa muito rentável, apesar dele já ter um certo nome nessa época, ter lá o seu escritório e ter delegado alguns dos próprios personagens dele para outros artistas. Então, por exemplo, o Spirit, né, que era o super-herói que ele precisou criar às pressas, né, quando surgiu o Superman. Mas ele se recusou a criar um super-herói com superpoderes, né? Ele criou o Spirit, né? Tem um filme que acho que é de 2009, 2010, com a Scarlett Johansson, mas eu achei aquele filme tão ruim, eu não consegui ver inteiro, acho que eu vi uma meia hora do filme só. Ele passou muitos anos trabalhando nesses manuais, e quando ele volta para o mundo dos quadrinhos, ele volta para criar uma das graphic novels mais icônicas, né? Digamos assim, que é o Contrato com Deus. Eu vou mostrar a capa para vocês. Tá aqui, eu não tenho essa edição física, tá? Ela tá no iPad aqui. Eu não encontrei aqui no Brasil. Eu não encontrei em nenhuma loja virtual, nem em sebo, mas o Contrato com Deus vai contar a história de um judeu que adota uma menininha, e aí ela morre depois de um tempo, e esse cara, ele era super bonzinho, ajudava a comunidade, ajudava todo mundo, e quando ela morre, ele acha que Deus quebrou um contrato que ele tinha feito desde criança, né, numa pedra e tal. E aí ele decide mudar totalmente, ele vira um grande aproveitador, sabe? Ele cria um império, e quando ele já tá por cima, ele resolve refazer o contrato com Deus. E aí eu não vou contar o que acontece no final, porque vai ser spoiler. Mas tem um pouco de autobiografia dele aqui, porque ele perdeu uma filha muito jovenzinha, ela morreu acho que com 16 anos, né? Aconteceu tudo muito de repente. E uma coisa estranha, assim, quer dizer, eu achei estranho. Os pais não contaram pra filha o que estava acontecendo com ela, né? E, enfim, ele que já era uma pessoa mais séria, mais reclusa, que levava muito a sério aquilo que ele fazia, ele acabou se fechando mais ainda.
Mas ele volta para criar as graphic novels. E aí, gente, a grande contribuição do Will Eisner para os quadrinhos é que ele, enfim, ele parou com essa coisa de que as histórias em quadrinhos precisavam ser ou engraçadinhas ou ter um super-herói com superpoderes, sabe? Então ele criava cenas do dia a dia. O único encadernado dele que eu tenho aqui em casa é esse Nova York, tá? A Vida na Grande Cidade. Esse livro traz, então, 4 graphic novels dele. Traz Nova York, a grande cidade, o edifício, cadernos de tipos urbanos e pessoas invisíveis. Isso aqui é espetacular. Então são cenas de Nova York que ele tira da memória dele. Essa Nova York aqui não é a Nova York glamour que a gente conhece hoje em dia, por causa de filmes e seriados e coisas do tipo, mas sim aquela Nova York sujinha, tá? Do início do século passado, né, que ficou assim até, acho que os anos 80, tá? Vocês não pensem que Nova York sempre foi linda, maravilhosa, não, tá? Então, são cenas da periferia de Nova York. Ele cresceu no Bronx, né? E é muito divertido, assim, para pessoas como eu, por exemplo, que morou a vida inteira em periferia, porque várias dessas cenas aqui a gente acabou presenciando também, né? Cenas como essas, né? Digamos assim. Então são recortes na vida desses personagens que moram ou moraram no Bronx e vão visitar. Isso aqui é espetacular, o traço dele é um traço bem particular mesmo. É sensacional isso aqui. Tem algumas histórias que são engraçadinhas, algumas histórias que são assim dramas, como por exemplo a da senhora que depende do hidrante, né, pra dar água pros filhos e cozinhar e tudo mais, e um belo dia botam uma grade lá no hidrante, ela para de usar, enfim, é triste, é bem triste. Bom, Contrato com Deus já é uma história triste. Outro quadrinho bacana dele que eu li também recentemente foi o Heart of the Storm, né, que se eu não me engano em português é Coração da Tempestade. Também traz várias histórias autobiográficas dele, ó, aqui tá a capa, tá? Vocês estão vendo que meu iPad tá imundo, enfim. Essa graphic novel já abre com a história dele criança mesmo, né, com o bullying que ele sofria por ser judeu no Bronx. E é isso aí, ele serviu então de inspiração para diversos quadrinistas. Ele trabalhou com vários quadrinistas que depois se transformaram em, enfim, celebridades do mundo dos quadrinhos. O Neil Gaiman, que escreve aqui a introdução desse livro, também conheceu o Will Eisner. O Will Eisner acabou conhecendo também o pessoal mais underground dos quadrinhos, numas convenções de quadrinhos que existiam, tá? Em hotéis em Nova York. E ele conhece o Robert Crumb de um jeito assim... Enfim, né, ele era sério, né, ele levava a sério a coisa dos quadrinhos, então quando ele entra em contato com aquela coisa mais subversiva dos quadrinhos, ele fica meio que chocado, mas depois de um tempo ele se acostuma, ele acaba colocando o pezinho, né, nessa parte mais underground dos quadrinhos também. E é isso então, essa biografia ela vai misturar fatos da vida, né, do Will Eisner com a história dos quadrinhos. Então, você aí que curte, né, HQs e coisas do tipo, vocês vão adorar essa biografia, porque eles vão contar desde os primórdios, tá? Vão contar toda essa história da Pulp Fiction, até a criação da DC Comics e da Marvel, qual foi a contribuição dele para essas empresas, como que aconteceu essa saída dos quadrinhos para o cinema. Então, assim, é espetacular esse livro. Eu li em algum blog aí, alguém dizendo que o livro traz muitas informações sobre a história do quadrinho, porque o Will Eisner não tinha muitas fofocas, enfim, alguma coisa do tipo, sabe? Por ele ser uma pessoa reservada, não tinha, assim, grandes fofocas para se contar numa biografia. Mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho que simplesmente a história dele se confunde com a história dos quadrinhos, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês da edição. O livro então é em capa dura, tá? Nesse tom de azul e laranjinha que eu achei muito legal, tá? Aqui a primeira página já tem essa cor que chama bastante atenção. E virando você tem aqui um desenho dele de costas trabalhando, tá? E, enfim, olha o meu carimbo! Então, o livro é feito em papel pólen, com uma boa diagramação, tá? Tem várias ilustrações em preto e branco, né? Várias fotografias dele mesmo, ilustrações que ele fazia no próprio corpo do texto. E mais pro meio do livro mesmo, né, no miolo, a gente tem aqui esse encartezinho, né, com um papel mais espelhado, né, mais plastificado. Algumas ilustrações dele. Então, gente, a edição está primorosa. Este livro é lindo, vocês não estão entendendo. E vale muito a pena. Assim que ele chegou, eu já comecei a ler. Eu não queria largar esse livro nem para preparar a aula, mas enfim, né?
Pra você que gosta de quadrinhos, isso aqui é uma obra imprescindível, tô falando pra vocês. Tanto pela história dele, como pela história dos quadrinhos que tá diluída aqui junto com a história dele. Esse livro vale muito a pena mesmo. Bom, então fica a dica aí pra vocês da biografia do Eisner, do Nova York, A Vida na Grande Cidade, e para quem conseguir encontrar em algum sebo, né, pro sortudo que conseguir encontrar em sebos, o Coração da Tempestade e também o Contrato com Deus, que é imperdível mesmo. Se você lê inglês, procura na internet que você vai encontrar, tá certo? Então, bom, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais.